vamos lá, primeiramente agradecer a Deus por mais esse encontro, mais essa reunião, mais esse momento para falar a palavra, falar sobre Ele, exaltar e glorificar o nosso Senhor. Né? A palavra de hoje vai ser uma continuação da semana passada, né? Nós falamos sobre poder e autoridade. Eu decidi dividir, porque ia ter muita informação, né? Ia ficar muito longo, né? E eu achei melhor separar, né? Porque aí agora a gente vai ter duas vertentes diferentes, né? Então a gente falou sobre exatamente, a gente definiu o que era poder, o que era autoridade. Depois a gente falou como Deus flui através de nós, né? E hoje a gente vai ver um pouquinho mais profundo, né? Então, como falei, né? Por que é importante, né, a autoridade, falar sobre a autoridade? Porque a autoridade nos dá arma, né? Ela é uma arma para que possamos, né, enfrentar os problemas e desafios do dia a dia. Como a gente viu, Deus ele precisa fluir sobre nós, para que o poder dele flua sobre nós, só que não adianta nada o poder dele fluir sobre nós se a gente não utilizar desse poder. E qual é a forma que a gente tem para utilizar desse poder? Usando a nossa autoridade. E aí, né, a gente tem como base até em Efésios 3, capítulo 3, versículo 20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. E aí eu quero que vocês prestem atenção na questão que ele fala que ele fará de acordo, ou seja, na proporção, né, do poder que habita em nós. Entendeu? Então, como eu falei, esse poder precisa fluir sobre nós. E como é que ele flui sobre nós? Quais são os pré-requisitos para que esse poder flua sobre nós? Um deles é a fé, né? Se a gente não tiver fé, se a gente não tiver autoridade, se a gente não tomar a nossa autoridade, a gente acaba limitando o agir de Deus nas nossas vidas, né? Um exemplo bem clássico da Bíblia, né, fala sobre os israelitas, né, que vagaram 40 anos no deserto, né, porque eles escolheram não acreditar em Deus e rejeitaram o comando de Deus, né, para entrar na terra prometida com a desculpa de que aquela terra tinha gigantes. Então eles resolveram não obedecer o comando de Deus, né, não tinham a fé primeiro, né, e não usaram da autoridade que Deus já havia lhes dado, porque independente de se a terra tinha gigantes ou não, eles tinham todas as armas necessárias para poder usufruir daquela terra. Então, a gente viu em Gênesis, né, que Deus nos deu autoridade sobre a terra, na criação do homem, ele delega essa autoridade ao homem, né, e a gente precisa entender que o comando, né, que o poder ele vem de Deus, mas é reservado a nós, né, o comando e o governo. Então, quando as coisas não funcionam para a gente tem costume de culpar a Deus, né? Na verdade, não é bem assim, né? Nós vimos que a partir do momento que a gente deixa Satanás, através do pecado, nos enganar e governar as nossas vidas, a gente perde essa autoridade que a gente tinha, né? E a gente acaba, né, porque nós somos falhos, somos humanos, a gente acaba tirando essa responsabilidade de nós mesmos e colocando em Deus, né? Algo que não está dando certo, né? Não é culpa minha, é culpa de Deus, porque Ele não quis, porque não era a hora certa. Aí você vai ver, porque Deus está tentando me ensinar algo, você vai ver inúmeras desculpas, mas nunca, né, a responsabilidade é minha, né? Eu nunca, fui eu que não tive fé o bastante, eu fui eu que não tive autoridade, não falei, né, não dei comando. Então, a gente vê isso muito. Um dos temas que eu gostaria de entrar agora, né, já que a gente está falando sobre Gênesis, né, eu não consegui entrar bem na semana passada e agora eu vou entrar um pouquinho, é sobre a questão do empoderamento do inimigo, né? O empoderamento de Satanás, como Satanás ganhou esse poder todo. Então a gente sabe que
a queda da humanidade ela veio através da desobediência de Adão e Eva, correto? Né? Pelo que sabe a história, né, do fruto proibido, que era o único fruto que eles não poderiam degustar, né, por resultar na morte. E a gente sabe que essa morte aqui não é a morte do corpo, mas é uma morte espiritual, é a separação de Deus, né, do homem e Deus, que Deus e o homem viviam juntos no jardim. A partir do momento que o pecado entra, que eles caem, há essa separação de Deus, e aí está a morte. E aí, uma coisa que eu sempre questionei, né, era engraçado, porque Adão e Eva estavam no paraíso, estavam no jardim. Como é que Satanás chegou ali? Né? Já que a gente sabe, né, que Satanás ele só ganha o poder dele a partir da queda do homem, né, que a gente tinha essa autoridade, e aí a gente passa essa autoridade para Satanás, né, por livre e espontânea vontade, porque Adão e Eva pecam. Mas como é que ele estava ali? Né? Por que Deus permitiu que ele estivesse ali? Né? E aí o que acontece? Né? A gente sabe que Satanás, na verdade, ele era um ser angelical, ele era um anjo. Né? E o nome dele, na verdade, era Lúcifer, ele era um querubim, que é uma das maiores castas, né, classes de anjos. E a gente vê isso em Ezequiel 28:12, que fala: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura: a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra de teus tambores e teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, isso aqui, essa passagem explica como um ser que se tornou tão perigoso estava no lugar tão perfeito como o jardim. Né? De acordo com Hebreus, capítulo 1, versículo 14, diz: os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Então, acontece, todos os anjos eles foram criados para servirem aos propósitos de Deus, mais especificamente para servirem aos homens. Né? Então, muitos acreditam que Deus colocou Satanás no jardim. Mas, na verdade, eu não acredito nisso. Por quê? Porque é como se fosse assim, por exemplo, eu tenho uma casa, né? A gente tem uma casa com um jardim. E aí, né, tem Pedro e o Davi, eu falo com eles, vai lá brincar no jardim, vocês podem brincar com o jardim, mas tem um leão, tem um urso no jardim. E eu falo assim, não, você pode ficar lá no jardim, só cuidado para o urso ou o leão não te pegar. Que tipo de pai faria isso? Né? É de uma irresponsabilidade tremenda eu colocar os meus filhos num perigo desse. Então, quando Deus, né, coloca eles lá, eles colocam eles lá, Adão e Eva, na presença de Lúcifer ou querubim, que estava ali para guardar o jardim. Né? Então, assim, eu não acredito, né, isso, né, falando como pai, a gente sabe que Deus é o nosso Pai Supremo. Né? Se eu acho uma irresponsabilidade tremenda, imagina Deus. Então, eu acredito que ele não teria feito isso com Lúcifer sendo Satanás, com a intenção de dominar o local e de reverter tudo aquilo. Não. E aí, o que acontece? Né? Lúcifer ele não tinha se rebelado. Então, a partir do momento, né, que a gente sabe que por que Satanás caiu, por que Satanás tentou o homem, porque, né, a gente sabe que ele era um dos mais poderosos anjos e ele tinha essa questão da inveja de Deus, e aí todo mundo fala que ele tinha
o quê? Que ele queria adoração. Né? Pode falar, Pedro. Lúcifer, ele queria ser igual a Deus, ele queria ter Exato. o mesmo poder. Exato, que ele queria ter o mesmo poder, a mesma adoração de Deus. E olha que interessante. Ele queria tomar o trono também. Sim, mas olha que interessante. Ele estava ali, né? E ele poderia ter, Lúcifer, ele poderia ter atacado Deus ou tentado, né, destituir Deus muito antes, certo? Ele poderia ter feito isso, mas por que ele fez depois da criação do homem e da mulher? Você já parou para pensar sobre isso? Porque a gente fala, Lúcifer levou 1/3 dos anjos, né, que são os anjos caídos, mas você já parou para pensar que antes ele poderia ter usado até todos os anjos que ele tivesse, ele mesmo assim não conseguiria ir contra Deus. A gente sabe disso, né, que esse final ele não iria mudar, mas por que o timing? Por que o timing de depois da criação e não antes da criação? Por quê? Porque ele viu na criação do homem que aquela ali era a brecha que ele poderia usar para espalhar sua influência. Porque o que acontece? Ele via... O que ele tinha antes ali? Ele só tinha anjos, correto? Mas Deus cria a terra, cria o homem e a mulher e dá autoridade para o homem e para a mulher. Ele não dá autoridade para os anjos. Então ele dá autoridade para o homem e para a mulher. Então Satanás diz, opa, se eu tivesse, né, tentado com os anjos antes, o que ele iria ganhar? Nada, entendeu? Com isso. Agora, quando ele tenta, depois da criação do homem e a mulher, o que ele tem a ganhar com isso? Aquilo que foi dado para o homem e a mulher, a terra. Entendeu? Então, Satanás ele vê ali, né, a brecha que ele poderia usar, não a brecha de Deus, mas a brecha para ele poder se inserir, né, e obter o poder que ele tanto queria, né? E aí o que acontece? A gente sabe que Satanás ele não tinha poder, né, para intimidar Adão e Eva. Por que ele não tinha poder para intimidar Adão e Eva? Porque Deus deu autoridade da terra para Adão e Eva. Eles tinham autoridade sobre tudo, inclusive autoridade sobre os anjos. Correto? Os anjos, como eu falei aqui, eles são espíritos ministradores que foram criados para servir os homens, servir a Deus e, consequentemente, servir os homens. Então, eles não poderiam, tanto que Satanás ele não usa nenhum outro animal, que ele teria à disposição qualquer outro animal. E aí, se eu quero intimidar alguém, eu acho que eu não usaria uma cobra. Eu usaria um leão, eu usaria um elefante, eu usaria um tigre. E por que ele usou a serpente? Porque ele sabia que na intimidação ele não ia conseguir. Ele não tinha autoridade até então, antes da queda. Ele não tinha autoridade. Então, o que ele fez? Eu preciso ser o quê? Sutil. Eu preciso ser astuto. Eu preciso ser sábio. Por isso ele usa a serpente. Por quê? Uma outra coisa também. Um leão, um tigre, um elefante, você vê ele vindo de longe. E você se prepara. Uma serpente, você não vê ela chegando muitas vezes. Quando você vê, ela já está ali. Entendeu? E aí, a primeira interação que você vai ter dessa serpente, né? E você vai ver que Satanás ali, não Satanás, Lúcifer naquele momento, né? Ele vai ser descrito várias vezes como serpente, né? E aí, a serpente, a primeira interação se dá em Gênesis capítulo 3, né, versículos 2 e 3. Primeira interação com Eva, né? E aí, através de uma pergunta. Né? E aí eu vou ler aqui os versículos. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. E aí aqui a gente vai ver que, na verdade, Eva estava enganada. E é esse engano de Eva que Satanás usa como brecha para fazer o que ele fez. Por quê?
Porque nessa resposta de Eva, ela diz que o Senhor falou, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Mas o Senhor nunca disse que não era para tocar. Ele disse, não coma do fruto. Mas não tocar, isso não está em lugar nenhum. O que quer dizer que ela então poderia tocar. Né? E aí isso pode parecer um detalhe, mas ele vira uma brecha para Satanás porque faz parecer Deus ser mais restritivo do que ele realmente era. Né? O que seria o suficiente para manipular Eva, ela questionar o caráter e a honestidade de Deus. Né? Então a serpente responde que não, certamente vocês não vão morrer. Né? Que fazia Deus parecer o quê? Mentiroso. Né? Porque se Satanás fala, não, você pode comer, você não vai morrer. Então, Eva chegou, opa, será que é mentira então? Né? E aí, a partir desse momento, né, a gente pode ver que todo pecado e tentação para pecar, eles usam a mesma dinâmica que Satanás usou aqui. Ou seja, a gente questiona o que Deus disse, questionamos se nós não sabemos o que é melhor para nós mesmos, né? Ou questionamos se nós devemos seguir o nosso próprio caminho. Né? E é aí, né, que todo pecado e toda tentação usa essas questões. Né? Então, a gente sabe, por exemplo, que alguma coisa é errada. Então, a gente começa a questionar, será que a palavra de Deus diz isso mesmo? A gente começa a tentar procurar por brecha. Né? E aí, depois, quando a gente não acha essa brecha, porque a gente não vai achar, a gente começa a questionar, mas será que não era melhor se eu fizesse isso, em vez de seguir isso aqui, que é o que Deus está falando? Será que não é melhor? Né? E aí depois a gente começa a falar, não, mas eu acho que eu sei o que é melhor para mim. Aí começa a questão da autossuficiência. E é aí que o pecado entra. Então você vê que a estratégia da serpente, né, não era de mentira, mas era de falsas verdades. Né? Então ela evidencia aqui, né, que para dar tal ordem, que a serpente queria passar para Eva? Que Deus era egoísta, que Deus não queria que eles se tornassem como Deus. Então, por isso que ele colocou essa proibição. Né? E aí, qual é o cerne da questão? É que o ataque de Satanás ele dá à humanidade, dá a nós essa falsa ideia de que a gente é capaz de julgar o caráter de Deus. Né? Então, é isso que ele faz. A gente começa a questionar esses questionamentos que eu levantei, né? Será que é isso mesmo que está na palavra? Né? Será que a palavra diz isso mesmo? A gente começa a questionar, né, a vontade de Deus, a palavra. E depois a gente começa a questionar, mas, né, Deus está te levando por um caminho e você fala, não, mas eu acho que isso aqui é melhor para mim. E aí você começa a questionar novamente o caráter de Deus. Ele está falando para você fazer isso aqui, ele diz, não, mas se eu fizer isso aqui? Né? Aí depois você começa a fazer as coisas sem ao menos questionar Deus, porque você já acha aquilo, não, eu sei o que é melhor para mim. E aí é total separação, você já nem ora mais antes de fazer alguma coisa, você nem pergunta para Deus, você faz. Porque você acha que você sabe o que você está fazendo, eu sei o que é melhor para mim, então eu vou fazer. Né? E aí a justificativa da Eva para comer o fruto, né, são 3 justificativas. Que o fruto satisfaria a fome dela, né? E o que é isso? A concupiscência da luxúria e o desejo da carne. Né? No jardim não tinha outros frutos. Né? Que a árvore era visualmente atraente. Ela fala isso, que a árvore é atraente, que atrai ela. Né? O que é isso? A concupiscência dos olhos. Né? E que a árvore a faria sábia. O que é isso? É a soberba, o orgulho. Né? Então, essas 3 características a gente pode ver em 1 João 2,16, que diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então, essas 3 justificativas que Eva deu como desculpas para comer do fruto, elas são as raízes dos nossos pecados. E aí, quando isso acontece, né,
Adão e Eva comem do fruto, né? O pecado entra ali. O que eles fazem? Eles se escondem de Deus, que Deus vai lá e vai procurar. E Deus já sabia onde eles estavam. Mas ele vai lá e vai procurar. Por quê? Porque Deus dá uma chance para eles de falar, ei, eu errei. Muitas vezes quando, né, Pedro faz alguma coisa errada, né, e a gente sabe o que você fez de errado, né, mas a gente chega e fala, Pedro, o que aconteceu aqui? Nada mais é que a mesma coisa que Deus está fazendo aqui. A gente dá uma chance para a pessoa falar, né, a verdade, falar o que ela fez. Né? E Deus faz a mesma coisa aqui. Né? E aí a primeira consequência das ações, da ação, né, de Adão e Eva é essa separação, essa perda desses momentos face a face com o Senhor, porque eles estavam sempre ali com o Senhor. Pelo fato do Senhor ter que ir procurar, isso já mostra uma separação. Então eles já não estão ali juntos, há uma separação. E aí Adão, o que ele faz? Ele culpa Eva, né? Falando que a Eva deu o fruto proibido para ele. E aí isso evidencia 3 características do pecado. A primeira delas é a culpa e a vergonha, né? O que acontece? Ambos sabem que erraram, né? E aí, ao invés de ir para o Senhor e confessar, né, eles preferem o quê? Se esconder. Então, por que eles preferem se esconder? Por causa da culpa e da vergonha. Então, quando a gente erra, quando a gente peca, a gente tem essa questão, e é muito fácil de a gente ver isso. Às vezes a gente erra, vamos dizer, você é uma pessoa que ora todos os dias, já vai orando todos os dias ali certinho. Aí você vai lá e peca, faz algo errado. Você, em vez de correr em direção a Deus, você foge dele. Você fala, eu acho que hoje eu não vou orar não, porque eu tô no erro, entendeu? Eu não sou digno de fazer uma oração, de pedir alguma coisa a Deus. Você tem essa questão da culpa, da vergonha, então isso acaba te separando de Deus. Né? E a segunda questão é justamente isso, né? O desejo de escapar. E aí o desejo de escapar não é de sair, de se esconder. O escape é a culpa no outro. Então, na verdade, a gente deixa, né, como Adão fez aqui, o escape dele não foi assim, Senhor, foi, né, como a Eva falou aqui, que ela deu as 3 desculpas dela, né, a desculpa, o escape do Adão foi ela e me deu. Então, o peso do pecado não está em mim, está no outro, entendeu? Que é problemático. E a última consequência que a gente pode ver aqui é a questão das relações humanas sem confiança. Porque é um botando a culpa no outro agora. Ambos que foram criados para viver juntos, agora tem essa questão, porque Adão culpa Eva, Eva poderia culpar Adão porque Deus falou com Adão, ele não falou com Eva. Então a Eva pode dizer, mas você que teve a instrução de Deus, você poderia ter ficado aqui comigo. Onde é que estava Adão quando a serpente chegou e tentou Eva? Né? Então a gente tem que sempre ficar atento a essas 3 coisas, né? A questão da culpa, da vergonha, esse desejo de escape, de colocar a culpa no outro, né? E essa questão das relações humanas que perdem a confiança a partir do momento, né, que você está em pecado, porque o pecado leva a várias outras coisas, como a mentira, como a quebra de confiança, enfim. Então a gente vê que para finalizar essa questão de Satanás em si, né, que o orgulho de Satanás ele levou à queda dele, né? E aí, por causa do pecado, né, Deus remove Satanás permanentemente da função dele e da posição que ele estava. Né? Só que, o que acontece? Satanás, nesse momento, ele se torna, a partir do momento que ele é expulso do jardim, ele se torna o quê? O governante desse mundo. Então, o que acontece aqui é que o que muita gente fala é que Satanás caiu para cima. Né? Porque ele caiu, ele perdeu algo, mas ele ganhou algo muito grande também. E não que era a intenção de Deus de fazer isso. Mas, como Deus já tinha nos dado a autoridade, ele não poderia voltar atrás, porque Deus não volta atrás, nós demos essa autoridade para Satanás. Então, Deus nada poderia fazer. Certo? Então, Satanás se torna governante desse mundo e príncipe da potestade do ar. Né? Isso está em João. Ele se torna o quê? O acusador, né? O tentador, o enganador. Né? E o próprio nome Satanás, ele significa o quê? Adversário, aquele que se opõe. Esse é o significado do nome Satanás. Então, mesmo sendo
só ver aqui a bateria. Tá bom. Então, mesmo ele sendo expulso do céu, né, ele ainda busca estar acima de Deus, né, mesmo com essa queda. E aí, como é que ele faz isso? Ele tenta imitar tudo que Deus faz, né? Então, ele busca o quê? A adoração, né, desse mundo. O que acontece? Ele também incita uma oposição, ele incentiva nós, humanos, a termos uma oposição ao reino de Deus, de diversas formas, né? Como a gente, por exemplo, com amor ao dinheiro, amor aos bens materiais, né? Amor à luxúria, à soberba, ao orgulho, ao ego. Tudo isso são armas de Satanás, né? Para que a gente possa se opor ao reino de Deus. Então, Satanás também é a fonte por trás de todo culto falso e religião falsa. Lembra que ele tenta imitar Deus, então ele busca adoração, ele busca controle. Então ele faz isso através do quê? Ele engana através de outras religiões, onde as pessoas estão ali adorando, achando que estão no caminho certo, né? Na verdade elas não estão. E tem outras que declaradamente sabem que não estão no caminho certo, mas mesmo assim o adoram. Por quê? Por tudo aquilo que ele pode oferecer. Assim como Deus pode nos oferecer muitas coisas, Satanás também, não se engane, oferece muitas coisas para aquele que o seguem. O problema é o preço que você vai pagar depois, né? Porque nada é de graça. Né? Mas a gente precisa saber que, né, apesar de tudo isso, de todo esse poder, né, que Satanás obtém, né, depois da queda do homem, a gente sabe que o destino dele já está selado, né, que é a eternidade no lago de fogo. Isso está em Apocalipse 20. Agora eu vou entrar, né, já que a gente encerra, a gente entende como Satanás se torna o príncipe desse mundo, né, a gente fala agora, a gente fala da vinda de Jesus e a autoridade de Jesus para julgar. Né? Então a gente sabe que o homem e a mulher, né, quando eu falo homem, é o homem e a mulher, a humanidade, né, ele recebe essa autoridade de Deus para governar a Terra em Gênesis 1 e perde em Gênesis 3. Então é bem rapidinho. A gente já perde quando decidem, né, eles decidem se curvar às mentiras de Satanás e comem do fruto proibido. E aí a gente vai ver, e eu falei na última reunião, a gente vai ver um período de mais ou menos de 4.000 anos que se passam, né, sem que o homem pudesse retomar essa autoridade, o que era dele, né, e ele só vai retomar isso através do sacrifício de Jesus na cruz. E aí você vai falar, mas poxa, 4.000 anos se passaram, por que não antes? Porque a gente viu que o poder de Deus ele precisa fluir entre nós. Né? Então, se a gente não tiver fé, e não tiver a santidade e a autoridade, né, a gente limita o agir de Deus. E aí você vai falar, mas e aí, 4.000 anos? Sim, porque Deus não achou homens dignos durante esse tempo, totalmente dignos durante esse tempo, para que ele pudesse fluir neles. Achou pouquíssimos, então ele ia fluindo aos poucos. Entendeu? E a gente vai ver isso em Romanos 3, versículo 23, né? Paulo deixa claro que todos nós somos pecadores, todos nós somos destruídos da glória de Deus. Então, como o poder de Deus ele precisa de algumas coisas, né, como eu deixei claro, para fluir sobre nós, a gente depende de quanto nós iremos nos submeter a ele, né, ao poder de Deus. Quando você não encontra alguém, né, que esteja disposto a se submeter completamente, isso limitou o agir de Deus. Até que ele mesmo precisou se tornar carne, humano, para ter essa autoridade de julgar e de nos salvar. Então, essa vinda de Jesus, ela durante esses 4.000 anos, não é que ela surgiu do nada, ela foi sendo... Você foi vendo profecia através de profecia. Lembra que a profecia é chamar a realidade aquilo que ainda não é. Você vai profetizando. E isso foi trazendo Jesus cada vez mais próximo. Até o momento certo, que toda a conjuntura estava propícia para a vinda dele. E aí Deus se faz carne, Jesus, né? E aí isso está em João 5, 27. Deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do Homem. Então a gente viu que a gente, né, como eu falei, a gente entrega a autoridade a Satanás através do pecado.
E Jesus retoma essa autoridade para julgar, por quê? Porque ele era um homem sem pecados, né? E aí a gente vai ver dois dispositivos, dois meios que Satanás tem para tentar exercer o poder dele. Um deles é através do pecado, no caso de Adão. E a outra forma é através do engano, que foi com Eva, né? E aí ele vai fazer a mesma coisa com Jesus, só que ele sabe que Jesus era um homem sem pecados, então através do pecado não adiantaria. Então o que ele fez? Foi através do engano, e a gente vai ver que ele tenta Jesus 3 vezes no deserto. Por que ele tenta? Porque ele sabia que pelo pecado não ia dar, então ele falou, vou enganar, vou oferecer coisas a ele que na verdade ele já tinha, que ele já tinha autoridade sobre todas aquelas coisas. Mas ele, da mesma forma que ele ofereceu a Eva o fruto, ele falou, vou oferecer a Jesus, porque isso já funcionou uma vez. Então eu vou oferecer. Ou seja, ele faz as mesmas coisas. Ele faz, as armas são sempre as mesmas, os mecanismos são sempre os mesmos. E isso acontece nas nossas vidas até hoje. Ele vai nos enganando, ele vai nos oferecendo certas coisas, certas facilidades, e muitas vezes a gente opta por isso. Então, a primeira vinda de Jesus, ela é marcada por um ministério do quê? De graça, de amor, de perdão, de redenção, né? Porém, a segunda vinda dele será no dia do juízo final. Porquanto tem determinado um dia em que a justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Atos 17, 31. Então, Jesus vai ter ele tem essa autoridade para julgar. E por que Jesus teve essa autoridade? Porque ele foi um homem sem pecado. Ele venceu Satanás na cruz. E através dele, nós somos salvos, nós retomamos a nossa autoridade através dele. Amém. E aí, eu vou entrar aqui na última parte, que é, ok, então você está me dizendo que eu tenho autoridade, né, já que se eu estou em Cristo, eu tenho autoridade sobre esse mundo, porque ele disse, esse mundo é seu para governar e subjugar. Então nós temos autoridade. Sim, nós temos autoridade se estamos em Cristo. Será que eu tenho autoridade sobre o outro? Essa é a pergunta. Não. Então a gente sabe que aprendemos, né, que através do poder de Deus nós temos autoridade e responsabilidade para curar os enfermos, libertar os cativos, ressuscitar os mortos, expulsar, né, os demônios. E como é que a gente faz isso? Através da palavra e da fé, né? É através da palavra e da fé que a gente libera as bênçãos, a gente libera a cura, a gente pode repreender todo espírito de pobreza, de enfermidade, entre outros. Só que aí a pergunta é, se eu posso fazer tudo isso, será que eu posso fazer isso por você? Será que eu posso fazer isso pelo outro? Né? E a resposta disso está em Marcos, capítulo 6. E Jesus já tinha feito vários milagres, né, ensinado com autoridade, atraindo várias multidões, né, em diversos momentos. Né? Mas quando ele volta para Nazaré, que é a cidade, né, onde ele cresceu, não onde ele nasceu, mas onde ele cresceu, o povo não consegue ver ele como Jesus e ver como filho do carpinteiro, né? E até a palavra diz que eles se escandalizam, né, com ele, em vez de crer, eles se escandalizam. E aqui o escandalizar não é de admirar, né? Eles achavam um absurdo. Ele é filho do carpinteiro, ele é filho de Maria, é esse que é o Messias, né? Então a palavra diz que a falta de fé de Nazaré impediu até mesmo Jesus de performar milagres. Impediu Jesus de que aquela população ali recebesse os milagres que ele estava já disposto a fazer. Por quê? Porque Deus responde à nossa fé, né? Se temos fé, damos a ele o cenário perfeito, o ambiente perfeito para que a ação do poder dele se faça concreta. Amém. Né? Então, o que a gente pode ver aqui é que a gente não tem autoridade sobre a outra pessoa. Eu posso ter autoridade sobre o que você está passando. Por exemplo, eu vejo uma pessoa doente. Vamos dizer que a pessoa está com câncer, né? Está escrito que nós temos autoridade
sobre as doenças. Até a gente pode ter autoridade sobre a doença, né? No caso, vamos dizer, uma pessoa que tem um câncer. Então, eu tenho autoridade sobre o câncer, se eu estou em Cristo. O Senhor diz que nós temos autoridade sobre enfermidade, nós temos esse poder em nós, né? De expulsar, né? E curar os enfermos. Expulsar aquela enfermidade, né? E curar os enfermos. Mas eu não tenho autoridade sobre a pessoa. A pessoa, se é a pessoa que está sofrendo dessa enfermidade, ela precisa tomar a autoridade que ela tem. Isso não quer dizer que eu não possa orar. Eu posso orar pela pessoa, né? A gente pode orar, mas uma coisa é eu orar por ela, outra coisa é ela tomar a autoridade dela e falar assim: doença, você está repreendido, sai de mim em nome de Jesus Cristo. E crer. E crer, né? Crer e não duvidar. A gente pode ver isso em Atos 3, né? Naquela história, de novo, que eu falei semana passada e vou retornar nela, né? Onde Pedro e João vão para a porta do templo e acham ali um aleijado que estava ali há 38 anos, né? Pedindo esmola todos os dias. Então, o homem, ele achava que ele precisava de dinheiro, né? Só que Pedro e João perceberam que ele precisava muito mais do que dinheiro, né? Ele precisava de um milagre. E aí diz, né? A Bíblia, ela descreve aquele homem como um varão. E eu acho que esse fato dela descrever aquele homem como um varão já evidencia, né, a fé daquele homem. Ou seja, porque ele poderia falar, não, encontrou um homem, um coxo. Não, eles chamam ele de varão. Então, eu acredito que aquilo ali evidencia a fé. Então, Pedro e João perceberam que aquele homem tinha fé. Uhum. Ele só não tinha tomado ainda a autoridade, porque ele ainda não era nascido de novo, né? Então, eles falam, Pedro e João falam, nós não temos dinheiro, mas aquilo que nós temos, nós lhe damos, né? Então, Pedro e João, eles tinham autoridade sobre a enfermidade. Porém, sem a fé daquele homem, eles nada poderiam fazer. E isso está no capítulo 3, um pouquinho mais embaixo, no versículo 16, que diz: e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Então ele diz aqui que por causa da fé que aquele homem tinha, ele pôde ser curado. Da mesma forma, a mulher do fluxo, mas não foi ela. Sim. Ela que teve a ação de ir até Jesus. Sim. Então, para concluir, a gente poder dar uma conclusão aqui, né? Fatos que a gente precisa guardar, né? Esse foi um pouquinho mais curtinho, mas, né, juntando com a palavra da semana passada, a gente tem então, para resumir tudo, assim, quais são os pontos que a gente precisa guardar no coração, trazer para a gente, né? O primeiro deles é que Deus não controla diretamente todas as coisas nesse mundo, né? E nem tudo que acontece na nossa vida, né? O poder dele flui através das pessoas, através da humanidade, né? E como eu disse, e falo de novo, repito aqui de novo, em Efésios 3:20, ele fala, ele fará de acordo, ou seja, na proporção do poder, da fé, né, que habita em nós. Então, a palavra diz, sem fé não podemos ver a Deus, não podemos agradar a Deus. Então, o teu nível de fé vai garantir ou determinar o nível do teu milagre, né? Em Marcos 11:23, em 3 ocasiões diferentes, né, Jesus vai falar sobre o poder da palavra. E aí eu falo, mas por que você está falando do poder da palavra? Porque esse poder que habita em nós, ele é liberado através da palavra. E aqui, nesse versículo, mostra o quão importante é a palavra. E aqui eu falo, a palavra não é só a palavra de Deus, a palavra com P maiúsculo, é a palavra mesmo, é você falar, né? O versículo diz, porque em verdade vos digo que qualquer que disser, primeira vez que ele fala a palavra, a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz,
segunda vez que ele fala a palavra. Tudo o que disser, lhe será feito. Então, por 3 vezes, ele está mostrando aqui como liberar o poder de Deus, que é através da palavra. E aí, a gente tem também, saindo um pouquinho aqui, a gente para para pensar. E você já pararam para pensar por que as plantas e os animais não falam? Eles poderiam falar. Mas por que eles não falam? Porque, né, foi dada a autoridade para o homem de julgar, entendeu? E esse poder flui através da palavra. Então, se eles falassem também, o que ia diferenciar a humanidade dos animais e das plantas? Né? Uma outra questão que a gente tem que levar em consideração é que, mesmo que a gente ainda não veja resultado ou avanço, né, dos nossos problemas, a gente tem que parar, né, de falar para Deus sobre os nossos problemas e começar a falar para os nossos problemas o tamanho do nosso Deus. Muitas vezes a gente fica... E aí aqui, por que eu estou falando sobre isso? Porque muitas vezes a gente fica orando para Deus fazer algo que Ele mesmo já falou para a gente fazer, que a gente tem poder e capacidade para fazer, mas a gente continua colocando nas mãos dele, porque a gente não acredita nesse poder que a gente carrega. Então, quanto maior for o milagre que a gente estiver esperando, a gente fala, porque aquela coisa, se for um milagre pequeno, a gente vai lá e fala, não, beleza, eu vou orar, eu tomo minha autoridade e é isso aí. Por exemplo, vamos dar um exemplo aí. Não, eu vou orar para que eu vou orar para chegar em tal lugar em segurança. E eu vou chegar lá e Deus vai me guardar. Aí você olha e toma a autoridade lá. Ele fala, eu vou chegar em segurança em nome de Jesus Cristo. Mas se for para curar um câncer, ou curar uma AIDS, ou curar alguma coisa assim, você já... É o mesmo poder, é o mesmo Espírito Santo que te guardou para você sair de um ponto A para o ponto B, é o Espírito Santo que tem o poder para curar. E aí a gente fica... Nessa situação, a gente em vez de tomar nossa autoridade e falar, a gente ora para Deus fazer. Porque a gente não confia em nós, a gente confia, né? Não, ele pode fazer, eu não posso. Mas peraí, você tem o Espírito Santo dentro de você. O mesmo poder que criou o mundo, o mesmo poder que ressuscitou Jesus, ele habita em você. Né? E aí, aqui, eu quero trazer 2 exemplos sobre a questão de autoridade, né? Para a gente entender como é que é essa questão de autoridade, como é que é essa questão da gente fazer as coisas, né? Imagina se você tem uma casa, tá? Tem uma casa, aí eu vou ter uma reunião na casa, vamos dizer, uma célula, né? E aí eu ligo para a Light e falo assim, Light, eu vou ter uma reunião, né? Light ou qualquer outra companhia de energia elétrica, eu estou acostumado com a Light do Rio, mas você liga para a companhia de energia elétrica e fala assim, eu vou ter uma reunião aqui às 6 horas da tarde, eu vou precisar de luz, tá? Você pode acender a luz aqui? E aí, o que você acha que vai acontecer se você ligar para a companhia de energia elétrica e falar isso? Nada. Não vai acontecer nada. Por quê? Porque a energia ela já foi gerada e já foi fornecida. Ou seja, aquele poder ele já foi gerado e ele já foi dado para você. Então, se você não se posicionar e não fazer o que está sob o seu comando, que é apertar o interruptor, nada vai acontecer. Então, aqui mostra, a energia ela já foi dada. Só que a gente precisa chegar lá, nós mesmos, e acender o interruptor. Mesma coisa. O poder é de Deus, ele já foi gerado e ele já nos deu essa autoridade. Então, o que acontece? O que você acha que acontece quando a gente começa a orar para Deus e pedir para ele fazer algo que a gente já tem nas nossas mãos? É o mesmo exemplo aqui. E aí, em algumas vezes a gente vê a Bíblia falando que nós devemos, que o reino dos céus é das criancinhas, que nós devemos nos mover como crianças. Você já viu criança quando... Não, lógico, não quando ela quer um brinquedo novo, não, eu estou falando de necessidades básicas, por exemplo, uma água,
ou uma comida, ela não chega para a mãe e para o pai e implora por água e comida. Ah, pelo amor de Deus, me dá água e comida. Não, ela simplesmente pede. Ou ela simplesmente vai lá e pega. Ela não vai ficar implorando. E aí, quando a gente está fazendo exatamente isso quando a gente ora. Senhor, eu não sou nada. Senhor, eu sou pequeno demais. Senhor, eu não sou capaz de fazer isso aqui, mas eu peço que o Senhor faça. Você está fazendo o quê? Exatamente como uma criança implorando para a própria mãe e para o pai por um prato de comida ou por um copo d'água. Né? E a própria oração do Pai Nosso diz, né? Fala do pão dado e não nos dê o pão. Ele fala, nos dê o pão. Ele está pedindo, está dando um comando, nos dê o pão de cada dia. E não, Senhor, por favor, tem como o Senhor dar um pãozinho aí? Não. Por quê? Porque é uma relação de pai e filho. A gente chega para o nosso pai e pede, me dá o pão de cada dia. Pai, eu tô com fome. Me dá o pão aí. Não ficar atrás. Pai, pelo amor de Deus, se ajoelha, pede, faz jejum. Né? Aí tem as superstições, pula 7 ondinhos, bota um copo d'água, faz um carnaval todo para algo que já está acessível, ele já está ali, já foi disponibilizado pelo Pai. Então, é essa a mensagem, né? E oro para que possamos entender, né, o nosso lugar aqui, a nossa função aqui, né, o que fomos chamados para fazer aqui nessa terra. Né? Que a gente possa ter menos essa mentalidade de miséria ou esse rebaixamento que a gente tem sobre nós mesmos. Eu não sou nada. Sim, nós somos falhos, nós podemos errar, nós vamos errar, né? Nós somos humanos, mas nós somos corpo, alma e espírito. Né? E essa porção do Espírito é 1/3 de nós, e essa porção do Espírito é o Espírito Santo. Então, eu sou falho, só sou humano. Não, você não é só humano. Nós carregamos dentro de nós o poder do Espírito Santo. Então, que a gente possa saber usufruir isso para o avanço, né, das obras do Pai, para que a gente possa ajudar o próximo, a gente possa, através da palavra, lançar bênçãos, entender que a nossa palavra tem poder, o mesmo poder que a gente tem para lançar bênçãos, a gente também pode lançar maldições, que a gente possa estar atento sobre isso, né? E que a gente possa entender, né, que nós temos autoridade sobre Satanás, sobre o mal. Né? Se estamos em Cristo, nós retomamos essa autoridade que foi perdida no jardim. Então, que a gente possa entender que a gente tem todas as armas para vencer as tentações, para vencer o pecado. Isso já nos foi dado. Né? Que a gente pare de ficar se lamentando e que a gente possa realmente exercer, né, esse poder que nós temos e entender que a partir do momento que estamos em Cristo, o Satanás não tem mais essa autoridade. Ele não tendo mais essa autoridade, ele não tem mais esse poder sobre nós. E é lógico, né? Ele vai tentar várias vezes. Ele tentou Jesus, que era o homem perfeito, 3 vezes. Imagina. Sabendo que Jesus era filho de Deus. Imagina nós. Se ele tentou Eva e Adão aquela vez e deu certo, por que ele não vai tentar de novo? Né? E porque ele já viu que deu certo. Você vê, em Gênesis ele foi retratado como serpente. Mas mais pra frente, o que a gente fala? Que ele é um leão que procura a quem devorar. De serpente para leão há uma diferença. Rugindo como um leão. Rugindo como um leão. Então, rugindo como um leão é um leão, né? Não tem nenhum outro animal que possa rugir como um leão. Então, da serpente pro leão é uma diferença gigantesca. Então, alguém deu poder para esse cara. Porque ele no jardim ele não rugia. E por que agora ele está rugindo? Porque nós entregamos esse poder a ele. Então, que possamos entender isso, entender
do que somos capazes e, mais importante ainda, entender quem nos deu essa autoridade e esse poder, que é Deus. Amém. Amém?